Olá pessoal, vamos à nossa aula número 1 sobre função exponencial. Aula número 1 relacionada à função exponencial. Ok, gente? Bom, dividirei esse conteúdo em 2 ou 3 partes, onde uma parte, as partes serão conteúdos e outras eu pretendo postar a resolução de alguns exercícios. Ok? Então vamos para essa parte inicial. Olha só, função exponencial. Bom, uma função, na verdade, gente, exponencial é uma função de x em y, ok? Onde o que acontece? Onde o expoente é uma variável, ok? Então, considere essa função f de x igual a 2 elevado a x, perceba que o expoente é uma variável. Podemos obter um gráfico dessa função f através da tabela, de uma tabela. Como assim através de uma tabela? Atribuindo valores a x para, consequentemente, encontrar os valores de f de x, ou seja, os valores de y, ok? Então, perceba que a característica de uma função exponencial é que é uma função cujo expoente é uma variável, beleza? Então, vamos lá? Olha só, se eu tenho aqui essa função aqui, olha, x, uma função que depende do valor de x, bom, eu posso encontrar o valor de y atribuindo valores a x. Então veja só, eu coloquei aqui x, onde eu vou atribuir alguns valores para x. Aqui a função 2 elevado a x. E eu ao atribuir valores a x, eu vou encontrar um valor para y, certo? Então vamos aqui. Olha só, suponhamos que x seja menos 3. Então vai ficar 2 elevado a menos 3. Lembrando que, se o expoente é negativo, a gente inverte numerador com denominador. O que acontece aqui? Olha, o denominador do 2 é 1, então eu vou inverter. Ao inverter, certo, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o seguinte, o expoente do 2 fica positivo. Então fica 2 elevado a menos 3, isso é igual a 1 sobre 2 elevado a 3. E resolvendo essa potência, 2 elevado a 3, gente, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Ok? 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, x é menos 3 e quem é y que eu encontrei? Olha, 1/8, beleza? E para o 2, o mesmo raciocínio. Elevo o 2 a menos 2, olha, inverto para que fique positivo, aí fica 1/4. Então, x é menos 2 e y é 1/4. Agora, menos 1, o que vai acontecer? 2 elevado a menos 1, inverto, olha, porque o expoente está negativo, então o denominador aqui, olha, é 1, então inverto, fica 1 sobre 2 elevado a 1, isso é igual a 1/2, então tá aí. Agora, quando é elevado a zero, gente, olha, nós sabemos que todo número, lembrem-se, todo número diferente de zero elevado a zero é 1. Então aqui nós temos o 2, está elevado a zero, então isso é 1. Se fosse 3 elevado a zero, também seria 1, ok? E aqui, gente, agora ficou tranquilo, né? Porque o expoente é positivo, olha, 2 elevado a 1 é 2 mesmo. Então x é 1, y é 2. 2 elevado a 2, olha, é 4. X é 2, y é 4. 2 elevado a 3 é 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. X é 3, y é 8, ok? E aí o que acontece? Eu vou pegar estes valores e vou representar nos eixos coordenados. Olha, vai ficar assim, olha. Perceba, eu peguei somente essas células aqui, olha. Quando x é menos 3, quando x é 2, quando x é menos 1, quando x é 0, eu encontrei 1/8, 1/4, 1/2, 1. X é 1, encontrei y2, x é 2, encontrei y4, x é 3, encontrei y igual a 8. Então, peguei isso aqui, aí. Coloquei aqui os pares que eu encontrei. Por quê? Porque são justamente esses pares que eu vou apresentar no gráfico. Então vai ficar assim, gente. Olha o gráfico. Olha só que interessante. Nós temos aqui, olha, temos aqui um gráfico. Já vou adiantar uma coisa aqui, certo, gente? Olha só que interessante. Esse gráfico aqui, ele nunca vai cortar o eixo X. Nunca vai interceptar o eixo X, certo? Por que nunca vai interceptar o eixo X? Porque olha só, quando Y nunca vai ser zero. Y não vai ter como ser zero. Por quê? Porque, vou voltar aqui na função para que você veja aqui, olha. A base é 2. A base é 2. Então não vai existir nenhum expoente aqui que torne isso igual a zero. A base aqui é 2. Se você elevar a 1,
você vai encontrar o próprio número. Se você elevar a 0, você vai encontrar 1. Ok? Então tá aí. Perceba que eu elevei a números negativos e a números positivos e não encontrei, olha, y igual a 0. Certo? Vamos lá para o gráfico. Então esse é o gráfico, gente. Uma coisa importante, olha. X é menos 3, eu encontrei um oitavo. X é menos 2, eu encontrei um quarto. Perceba que eu estou aumentando o valor de x, olha, porque menos 3 é menor do que menos 2. E o valor de y também está aumentando proporcionalmente. X é menos 1, y é 1 meio. Olha, x é 0, porque 0 é maior do que menos 1, y é 1. Então perceba que à medida que eu vou aumentando o x, eu vou aumentando também o y. E a gente já viu que quando isso acontece, a função ela é crescente. Então olha só, a função exponencial, a função crescente, já vou também adiantando, ela tem esta cara aqui, certo? Ela vai ser algo desse tipo. Perceba que aqui os valores de x estão aumentando, aumentando, e os de y também, olha. Olha os de y, certo? Vamos para o próximo quadro. Veja, nesse caso nós temos o seguinte, que o domínio, ou seja, os valores de x é qualquer número real. A imagem vai ser qualquer número real positivo. Perceba aqui esse gráfico, gente, olha. Esse gráfico aqui, olha. Certo? Perceba que o gráfico não desceu aqui para os valores de y negativo. Então o domínio é real. A imagem, ela é real e diferente de zero, ela é real, positiva e não nula, ou seja, não teremos valor de y igual a zero, certo? E essa função é uma função crescente em todo o seu domínio, como eu falei para vocês. A gente viu que à medida que x ia aumentando, o y também ia aumentando proporcionalmente, ok? Olha só, veja só, na estante, há pouco a função que a gente viu a f de x igual a 2 elevado a x. E agora o inverso de 2, que o inverso de 2, gente, é 1 meio. Então, como é que a gente vai obter esse gráfico? Da mesma forma, gente. Só para a gente ver como é que se comporta o gráfico. Olha só. Veja bem. Se eu substituo por menos 3, basta você inverter aqui, olha. 2 sobe e 1 desce. Aí fica 2 dividido por 1. Aí o 3 aqui fica positivo. 2 elevado a 3 é 8. Então, perceba. X é menos 3, y é 8. Aqui, elevado a menos 2. Inverte aqui, olha. Fica 2 sobre 1, mas não precisa colocar, e o expoente fica positivo. 2 elevado a 2 é 4. Está aqui, certo? Menos 1, inverte, olha, fica 2 elevado a 1. Inverte aqui, ó, o numerador com o denominador, porque invertemos para que o expoente fique positivo. Então fica 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, gente, é 2. Olha aqui, olha, quando é 0, nós já vimos que todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Quando é 1 positivo agora, todo número elevado a 1 é ele mesmo, certo? Agora, eu já vou chamar a atenção aqui logo de início, olha. Veja só. Aqui você tem que x é menos 3. Aqui x é menos 2, olha. Então, aqui aumentou. X daqui para aqui aumentou. E o y, olha, diminuiu. Certo? Deixa eu voltar lá. Ficou reduzido a metade. Aqui, olha, eu aumentei, olha. E o y, mais uma vez, continuou diminuindo. Então, perceba, enquanto o x vai aumentando, o y vai diminuindo. A gente já viu o que é que isso acontece. Aliás, que tipo de função é essa? A gente já viu em assuntos anteriores, certo? Que uma função cujo valor da variável x vai aumentando e o y vai diminuindo, nesse caso, a gente vai ter uma função decrescente. Então, olha só. Se x for 2, eu vou ter 1 meio elevado a 2. E 1 meio elevado a 2 é 1 quarto. Se x for 3, 1 meio elevado a 3. E 1 meio elevado a 3 é 1 oitavo. Então tá aí, gente. Então perceba que à medida que x foi aumentando, a y cada vez foi diminuindo. Olha só o que vai acontecer. Eu vou ter o gráfico dessa forma, olha. Então perceba. Você tem aqui o x, é 3. Quem foi o y? Olha, aqui. 1 oitavo. O 2, olha. Quando o x é 2, olha. Quem é o y? 1 quarto. Quando o x é 1, 1 meio. Aí o que acontece? Quando o x é 0, o y é 1. Então perceba. Aqui você tem os valores de x aqui, olha. Se você vir lá para cá, aumentando e os valores de y diminuindo, olha. Vindo aqui da esquerda para a direita. Se você for da direita para a esquerda, você vê os valores de x diminuindo e os valores de y aumentando. Então, está acontecendo o contrário, certo? Beleza? Vamos lá para o próximo. Então, o que é que acontece? O domínio dessa função é real, ou seja, qualquer número real. A imagem vai ser um número real positivo e diferente de zero. Lembrando, o gráfico
de uma função exponencial não corta o eixo x, certo? E g é decrescente em todo o seu domínio, ou seja, a gente viu o seguinte, que à medida que x ia aumentando, o y ia diminuindo, certo? Definição. Chama-se função exponencial uma função de reais em reais positivos, com exceção do zero, tal que essa função f de x igual a elevado a x, em que a é uma constante real positiva. Olha só, a é uma constante real positiva, esse a aqui é positivo e diferente de 1. Por que diferente de 1, gente? Porque se for 1 aqui, 1 elevado, certo? A qualquer número é o próprio 1. Então, veja só, esse número a aqui é um número positivo, ok? Esse número a aqui é um número positivo, essa base, certo? E ela é diferente de 1, ok? Beleza. Exemplos, olha só. F de x igual a 3 elevado a x, perceba que o a é 3. G de x igual a 1 quinto elevado a x, perceba que o a aqui é 1 quinto, é diferente de 1, é positivo. H de x é igual a 0,2 elevado a x, perceba, diferente de 1, positivo, certo? Beleza, resumindo, nós temos o seguinte, se a for maior do que 0, ou seja, se a base for maior do que 0, nós temos o seguinte, a função vai ter essa cara, certo? Vai cortar sempre o eixo y no ponto 1, ok? E o que é que vai acontecer? A função é crescente. Se o a, nesse caso, estiver entre 0 e 1, olha, se for maior do que 0 e menor do que 1, estiver entre 0 e 1, é claro, o que é que vai acontecer com essa função? Ela vai ter o quê? Ela vai cortar também o gráfico no ponto 1, certo? E será uma função decrescente. À medida que x vai aumentando, olha, o y vai diminuindo, vai caindo, ok? Então, função decrescente. Nesse caso, onde o domínio aqui é real em ambas e a imagem é real positiva diferente de 0. Tranquilos? Beleza. Então, lembrando, uma função exponencial, você vai ter que ter uma base. Essa base vai estar elevada a uma variável, certo? E essa base ela é positiva e diferente de 1, ok? Propriedades da função exponencial. Essas propriedades aqui são extremamente importantes para cálculos posteriores. Bom, a propriedade 1 diz o seguinte, essa propriedade aqui vai ser de extrema importância para a gente ver daqui a pouco resolução de equações exponenciais. Diz o seguinte, que duas potências de mesma base, positiva e diferente de 1, são iguais. Se e somente se seus expoentes são iguais, isto é, se você tem que a elevado a x é igual a elevado a y, já que as bases são iguais, consequentemente, seus expoentes são iguais. Lembrando que essas bases aqui, é óbvio, certo? São positivas, diferentes de 0, ok? E a é diferente de 1, certo? Vamos aí. A função exponencial f de x igual a elevado a x é crescente. Todo o seu domínio, se e somente se a for maior do que 1, certo? É crescente em todo o seu domínio, se somente se a for maior do que 1. Então, o que é que acontece? Tem-se o seguinte, se a elevado a x2 for maior do que a elevado a x1, certo? Então, o que é que acontece? Esse x2 aqui vai ser maior do que x1, tudo bem? O expoente desse aqui vai ser maior do que o expoente desse aqui, certo? Do segundo membro, ok? Para todo A com A pertencente aos reais positivos e não nulos, ok? Vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade é o seguinte, a função exponencial f de x, agora olha só, aqui agora o a está entre 0 e 1, a gente viu quando a é maior do que 1, agora a está entre 0 e 1. A função ela é decrescente em todo o seu domínio, se somente se a for maior do que 0 e menor do que 1. Então, o que vai acontecer? Olha, a elevado a x2 é maior do que a elevado a x1. Então, se isso aqui, certo, for verdade, o que é que vai acontecer? Esse expoente aqui, olha, o x2 tem que ser menor do que x1. Ok? O expoente x2, para que isso aconteça, tem que ser menor do que x1. Certo? Beleza, já que as bases são iguais. Aí eu quero que isso aqui, a primeira igualdade, se torne maior. Então,
esse expoente aqui tem que ser menor. Com A pertencente aos reais positivos diferente de zero, certo? E A está entre 0 e 1. Ok. Bom, gente, depois de vista essas propriedades, a gente vai ver agora as equações exponenciais, certo? O que é uma equação exponencial? Toda equação cuja incógnita se apresenta no expoente de uma ou mais potências de base positiva e diferente de 1 é chamada de equação exponencial. Então, o que acontece? A gente vai ter a incógnita, certo? Toda equação cuja incógnita se apresenta como expoente, ou seja, a incógnita vai ser o expoente de uma ou mais potências de bases positivas. E claro que essas bases têm que ser diferentes de 1. Porque como eu já falei para vocês, se a base for 1, nós sabemos que 1 elevado a qualquer número é o próprio 1, certo? Vamos lá? Então, exemplo. 3 elevado a x é igual a 9. Tá? Nós temos uma equação exponencial, ok? Olha aqui o expoente é uma variável, base 3. Olha aqui, outra equação exponencial. Perceba que equação exponencial porque o expoente é uma variável, certo? Nós temos aqui uma igualdade de 5 elevado a 2x mais 5 elevado a x igual a 30. 6 elevado a x igual a 2. Então, nós temos aqui exemplos de equações exponenciais, certo? Beleza. E a resolução de uma equação exponencial é como eu falei para vocês. A gente tem que igualar as bases para poder resolver, certo? Na próxima aula, eu vou fazer uma atividade resolvendo apenas equações exponenciais. Ok, pessoal? Então, obrigado. Até a próxima. E qualquer dúvida, vocês perguntem, certo?